CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. CBN Agro Entrevista. 8h51, é hora da gente abrir espaço para o setor produtivo, abrir espaço para o CBN Agro. Éder Campos, que chega com o seu convidado hoje. Éder, bom dia. Muito bem. Olá, bom dia. Bom, enquanto a gente ajusta tecnicamente aqui a locução, o áudio do Éder Campos, a gente já adianta aqui que hoje vai estar com o Éder batendo um papo aqui, o advogado e professor Pedro Puccini Mendes. O professor já está aqui no estúdio. Agora sim, bom dia, Éder. Olá, Otávio, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Éder. Perdi hoje a voz aqui uns minutinhos. Pois aqui. Solucionado já. Tudo bem, tudo tranquilo, quinta-feira, né? Hoje é o dia. Amanhã tem mudanças no país, né? Amanhã muda, os deputados novos assumem, senadores assumem, aqui e lá em Brasília. Vamos aguardar. E há uma expectativa muito grande. Véspera de mudança, Éder, desse ou não? Cenário. Não, sim, e esse cenário está influenciando em tudo. Há uma expectativa muito grande no país por parte de todos os setores. No campo e na cidade. No campo e na cidade. Isso. Né? Hoje tem vinho aqui, Otávio? Tem vinho, daqui a pouco. Tem vinho daqui a pouco? O Diogo Wendling. Quinta-feira chega, eu já fico pensando no vinho. Exatamente. Que o Diogo não falte hoje. Bom, e o vinho vem do campo, né? A uva vem do campo. E eu estava conversando hoje, Otávio, e rapidamente aqui, viu, Pedro, doutor Pedro Puccini, advogado, professor da área agrária e ambiental, direito agrário e ambiental. Eu estava conversando que tudo tem o agronegócio, viu? Tudo tem, não tem jeito. Aquelas frases que o pessoal fala assim, rapaz, tem um pepino para você resolver. Ih, rapaz, que abacaxi, hein? Rapaz, deu certo. O cara fala assim, batata, deu certo. Então tudo tem o agro, né? Não tem jeito. Verdade. Vamos lá, doutor Pedro Puccini Mendes, advogado, professor do direito agrário e ambiental. Nós convidamos o doutor Pedro Puccini porque encerra hoje o prazo para que o produtor rural possa escolher a base de cálculo do Fundo Rural. É isso, doutor? Bom dia. Bom dia, perfeito, Éder, exatamente. Hoje tem bastante coisa vencendo aí, não é só o IPVA, não. Também tem um prazo aí de escolha da base de cálculo do Fundo Rural. Tá certo. Bom, esse assunto tem sido bastante comentado e há uma expectativa muito grande por parte dos produtores rurais, da bancada ruralista, uma definição. E a gente não vai falar sobre a questão daquela questão da negociação, ou da renegociação do Fundo Rural. A ideia é daqui para frente, como deve ser, considerando que o Fundo Rural é um tributo, uma contribuição que deve ser paga pelos produtores rurais mensal, né? Isso, mensalmente, tá? E a gente vai falar, é a Lei 8.012 de 91, né, que define a base de cálculo, sendo como receita bruta de comercialização da produção, ou ainda, agora para definir, sobre a folha de pagamento, é isso? Isso, vamos lá, vamos começar do que é a produção para fins legais, né? Sobre o que o produtor está recolhendo. Né? A produção são os produtos de origem animal ou vegetal, né? E em seu estado natural ou que passaram por processo de industrialização. E aí a receita bruta são os valores, né, decorrentes dessa produção de origem animal ou vegetal, né, submetidos a algum processo de beneficiamento. E aí, qual é a novidade? Né? Qual é a novidade do Fundo Rural para 2019? A novidade é que, junto com essa história do refis que você comentou, o assunto é bem extenso, vamos focar hoje no último dia de prazo aqui da base de cálculo. Né? Junto com esse prazo do refis que veio com uma lei no início de 2018, veio também uma novidade que entraria em 1º de janeiro, que é a troca da base de cálculo. Como assim? Fundo Rural recolhido sobre a receita bruta da comercialização da produção. Né? E agora há a possibilidade de fazer o recolhimento sobre a folha de pagamentos dos salários dos funcionários. Mas e aí, qual é a melhor opção? Né? De um lado, 1.2, eu estou tirando aí já o Senar, porque é outra lei, é uma confusão comum, e de outro lado, 20%. Então essa é a novidade aí do Fundo Rural. Para 2019, né? Para agora, para essa definição. Agora, o produtor tem até hoje, então, para definir qual base de cálculo. Agora, como ele deve fazer essa opção? Quem ele procura, quem é o profissional que vai ajudá-lo nessa escolha? E como ele faz isso? Nós recomendamos aí que o produtor procure o contador, porque assim, nós temos todas as orientações jurídicas aqui para passar
para vocês hoje, mas a instrumentalização disso, né, na prática, o sistema, quem está operando são os contadores, e eles têm encontrado, têm me dado vários feedbacks aqui sobre como que está sendo feito isso. Por exemplo, ontem havia uma discussão sobre uma instrução normativa da Receita que saiu, que era por CPF, não era por propriedade. Então, há várias questões da instrumentalização que é os contadores que vão acabar definindo. E é importante, dessa opção ela é feita e vale pelo ano exercício fiscal inteiro. Então, só ano que vem que vai poder fazer essa opção novamente. Novamente. Então, é ano a ano que o produtor faz a opção. O ano que vem ele pode mudar, então. Esse ano ele escolhe, por exemplo, base de cálculo sobre folha de pagamento. O ano que vem ele pode fazer sobre a receita bruta. Sim, exatamente. Tá. Agora, nós estamos falando, e quando nós falamos em fundo rural, nós pensamos, de modo geral, do produtor pessoa física. E o empregador pessoa jurídica, ele se beneficia da mesma novidade, não? Uma boa pergunta, Éder, porque muito se fala só da pessoa física, né? Mas o Fundo Rural, essa lei 13.606 do ano passado, ela não só alterou a lei mãe do Fundo Rural, que é a 8.212, você falou, mas alterou também uma outra lei que depois trouxe a contribuição do Fundo Rural à pessoa jurídica, que é 1.7. Tá? A alíquota não foi alterada, diferente do pessoa física, permanece 1.7, mas o produtor, pessoa jurídica, vai poder escolher também se ele quer receita bruta ou folha de pagamento. Então, cabe a ele fazer esse cálculo aí. Tá. A diferença de base de cálculo da pessoa física da pessoa jurídica é o percentual. Pessoa física, 1,2%. E pessoa jurídica, 1,7%. Isso. É isso? Esse 1,2 eu já estou tirando o cenário, porque está dando uma bela discussão agora também, né? Porque são leis diferentes que estão colocando num pacote só para tentar fazer o recolhimento, a guia, etc. Então, por isso que nós vamos tratar de maneira separada, né? Essa questão do cenário é porque o ano passado... o 0,3 sobre o 1,2, né? Daí dá 1,5 total, né? 1,5 total. Ah, tá. Aí aumenta, então. Esse é 1,5. Então, é 1,2 sem o Senar. Com o Senar dá 1,5, 1,5. Exatamente. É isso? Isso está sendo discutido ainda? Está sendo Não discutido foi definido? Porque depois que veio agora uma instrução normativa da Receita, e colocando tudo num pacote só, e essa opção por folha ou por receita, ela não abrange o Senar. A lei alterou só o Fundo Rural. Então você não pode escolher se o Senar vai na folha ou vai na receita. Porque a contribuição sindical, ela caiu, né? As contribuições sindicais no país, acho que foi ano passado, 2018 ou 2017, mas não se mistura deixou de ser obrigatório, contribuição sindical. Isso, mas para fazer permanece. Para fazer uma compensação dessa não contribuição sindical, o governo talvez tenha colocado... mesmo quando nós tínhamos a contribuição sindical, havia esse percentual para o Senar? Sim. Então sempre existiu? Sempre existiu, não é algo novo, desde de uma lei aí que... desde da mesma lei 8.212, um decreto 566, mas é da década de 90. Então continua presente, né, o sistema S, o Senar especialmente, saindo aí da receita bruta da comercialização, sem a opção de folha. Entendi. E como saber se é melhor pagar sobre a receita bruta ou folha de pagamento? Essa é a pergunta principal da nossa entrevista de hoje. Sim. Aí eu fiz uma simulação, a mesma simulação que eu fiz numa outra entrevista. Colocamos no artigo na coluna da Scott, é importante também deixar aí o pessoal para acompanhar a nossa coluna. Fizemos uma simulação aqui. Vamos pegar uma propriedade rural de 1.000 hectares, para ficar bem redondinha a conta, né? De agricultura, certo? Não vamos falar de pecuária dessa vez. Agricultura, uma propriedade de 1.000 hectares, eu vou estimar que ela está faturando 6.900.000. Anualmente. Tá. Por quê? Porque tem uma safra de soja colhendo 60 sacas por R$70, né? Vendendo a 70. E uma safra de milho colhendo 100, vendendo por 27. Preços de mercado mesmo. Tá. Se esse agricultor for recolher sobre a receita bruta da comercialização da produção, essa alíquota do Fundo Rural vai dar quase R$90 mil, né? Vai dar aproximadamente aí 89 mil e alguma coisa. Se ele fizer esse recolhimento pela folha de salários, aí a gente vai ter que imaginar que essa propriedade de 1.000 hectares, como é agricultura, vai ter uns 10 funcionários. Né? Uma média, assim, mais ou menos. Cada um ganhando 2 salários. Essa folha de salários vai totalizar aí, com 10 funcionários, recebendo um salário por mês.
Só que não vamos multiplicar por 12. Vamos multiplicar por 13,3, porque tem mais férias e o 13º. Tá certo. A folha vai dar 265.468. Aí você coloca os 20% dessa opção, vai dar uma economia de quase 40%, de um pouquinho mais de 40%. Neste caso, tá vendo? Vai dar 53 mil, enquanto se fosse pela receita bruta, 89.700. Então é assim que se faz a opção, fazendo as contas. Então o produtor vai ter que fazer as contas. O duro é que, como que você vai saber a receita bruta desse ano? Né? Você tem que fazer uma estimativa, né? A folha de pagamentos você consegue saber. Quem leva na ponta do lápis a receita bruta, anualmente, pode fazer uma média. Mas esse ano, né, tipicamente tivemos uma quebra considerável no caso da soja. Algumas propriedades quebrando aí a expectativa de produção, que esperavam colher 60 sacas, 63 sacas, colheram 40. Alguns colheram até menos. Ou seja, foi por água abaixo a expectativa, né? Isso vai impactar. Porque essa base de cálculo para poder escolher tem que ser feita no início do ano, né? Isso. Para saber se ele vai optar. Como a opção é no começo do ano, ele tem que fazer a opção considerando o faturamento dele anual. Fica difícil, né? Fica difícil. Vamos ter que fazer uma previsão aqui. É difícil. Pra você entender. Muito bem. Olha, doutor Pedro Puccini Mendes, advogado e professor na área agrária e também ambiental. Muito obrigado pela sua entrevista. Você tem um e-mail, um telefone para alguém conversar? Não, podemos deixar o contato @PM Advocacia para eventuais dúvidas. Só PM Advocacia. Tá bom. Eu queria colocar mais um outro detalhe que a lei trouxe, só um finalzinho. Cria e recria. Cria e recria, com essa lei nova também não há mais a incidência do Fundo Rural. Tá? E também, outra situação interessante diz respeito àquelas empresas que se dediquem ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização. Aí também não há essa incidência. Então, só mais alguns detalhes aí. E, assim, agradeço pelo convite. Até digo, mas já que você começou a conversa assim, é o próximo convite para o Diogo com vinho que eu também aceito, né? Bom, tá combinado. Todo mundo aceita, todo mundo quer essa conversa com o Diogo. Bom, eu acho que é importante, esse é um assunto importante, eu não estou aqui fazendo propaganda para o doutor Pedro Puccini, mas que é um assunto muito importante, né, abordar, trazer esse tema. Procure o seu contador ou o seu advogado para mais informações. Só para a gente finalizar, PM Advocacia. PM Advocacia. Obrigado, viu? CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.